Que se saiu bem nessa estreia diante do Goiânia é o centroavante Brenner Culano, uma aposta muito maluca do Goiás, né? Sendo bem sincero, na temporada de 2022 ainda, ele que chegou naquela reta final do ano, visando, por exemplo, mais o ano de 2023. Tanto é que naquele finalzinho de temporada ele só realizou um jogo contra o Real Noroeste na Copa Verde, aquela eliminação dolorida também com o time reserva dentro de casa. E pegando os números do Brenner Culano, ele entrou em campo uma vez em 2022, mais 6 no ano passado, e a estreia contra o Goiânia. São 8 jogos com 4 gols marcados, uma média de 1 gol a cada 2 partidas. Eu digo que a contratação dele foi muito esquisita, muito estranha, assim, um jogador que, tudo bem, até pode ser uma aposta, mas que pelo Aimoré e pelo Marcílio Dias em 2022, ele havia feito 22 partidas e apenas 1 gol marcado, e um centroavante na época de 23 anos de idade, né? Então eu também fiquei meio sem entender a situação, e o Goiás que estava precisando de um centroavante reserva, né? Enfim, pelo menos na temporada passada ele até começa bem na disputa do Campeonato Goiano, e os gols dele sempre na chuva, né? Em 2022 contra o Real Noroeste, estava lá pegando a chuva nas cadeiras ainda, você molha tudo lá na serrinha, né? Uma coisa assim que faz uma obra sem terminar. Poderia muito bem colocar alguma coisa ali para tampar o torcedor, principalmente na parte de trás, mas enfim, foi uma chuva danada naquele dia, e o Brenner Culano marcou 2 gols. 2023 também o gol contra o Iporá, lá no Ferreirão, né, o estádio do Iporá, um gol de cabeça no escanteio. E agora em 2024 também não era aquela chuva, mas no momento do gol também estava chovendo, sendo, por que não, um Ayrton Senna do futebol, né? Guardado obviamente as devidas proporções, vem se saindo bem na chuva. Contrato do Brenner Culano no Goiás até dezembro de 2024 também, um jogador que eu esperaria um pouco aí. Eu sou a favor de renovações de contrato, de preferência com uma cláusula. Por exemplo, se o Brenner Culano realizar mais do que, vamos colocar aí, 15 jogos, 10 jogos como titular no Goiás na temporada, aí tem o seu contrato renovado, por exemplo, por mais um ano, para não ficar aquela incógnita muito grande, tanto para o lado do jogador, quanto também para o Goiás. Se o Brenner Culano começa a fazer gols e marca, por exemplo, sei lá, 15 gols no Campeonato Goiano, pode chamar a atenção de outro clube no futebol brasileiro ou internacional, e a partir do dia 1º de julho ele já pode firmar um pré-contrato, sabe? Então eu vou com calma em relação ao Brenner Culano. Acho um jogador muito esforçado, também já marcou gols bonitos, como esse de ontem, né, contra o Goiânia, um voleio com a perna esquerda ainda, pegando de primeira na bola, um gol, por exemplo, que o Matheus Babi acho que não tentaria, né? Os últimos centroavantes do Goiás, infelizmente, deixaram essa marca negativa no torcedor, centroavantes que não chutam a bola em direção ao gol. Pelo menos o Brenner Culano agarrando muito bem essas oportunidades. E no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele que retornou de lesão após uma grave lesão, né, no seu joelho, acabou realizando mais 3 partidas diante do Cruzeiro, o América e o Fortaleza também, fora de casa. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Brenner Culano. Boa oportunidade, gosto que o Goiás dê oportunidades, por exemplo, para jogadores como o Brenner Culano, o Luizinho, até mesmo o Johnny Lucas, né, vindo de um empréstimo lá no Vitória, porque se os caras não conseguirem jogar, por exemplo, no Campeonato Goiano, a minha avaliação não faz muito sentido em insistir em uma Série B. Então, se o cara conseguir pegar a confiança agora nesse início de trabalho, com um novo técnico, com o Zé Ricardo, por que não? Pode ser uma peça útil na composição do elenco. Volto a dizer, o Goiás ainda precisa de um centroavante mais experiente, tanto do que em relação ao Brenner Culano, quanto também ao Getúlio, visando um cenário de acesso na 2ª divisão do Brasil. E para finalizar o nosso